Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode assistir na TV Alternativa, canal 19.1, no sábado às 8 horas, ou reprise no domingo às 7 e segunda-feira às 8h30. Você pode acompanhar também em nosso site e em nossas redes sociais. No programa de hoje, vamos receber o assessor econômico do DIEESE na Condicef, Max Lennon de Almeida. Na pauta, reforma administrativa e suas consequências para os serviços públicos, negociações com o Congresso, tarifaço e suas consequências para os trabalhadores. Professor Max, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, bom dia e bom dia a todos que estão nos acompanhando aí em relação a esses temas que são cruciais, né, para a vida, não só, né, a vida sindical, mas acho que sobretudo a vida da sociedade, da população de uma forma geral. Eu fico muito feliz em estar podendo contribuir, né, trazer reflexões, elementos para esses temas que são muito do momento, né, diga-se de passagem. Max, o governo Bolsonaro tentou a todo custo aprovar a PEC 32, que chamou de reforma administrativa. E os servidores de todo o país se uniram em torno de seus sindicatos e a PEC foi deixada de lado. Agora, o presidente da Câmara, Hugo Mota, está às voltas com um grupo de trabalho para tentar ressuscitar esse tema. Esse relatório já foi apresentado? Sim, eu acho que é uma questão bastante importante e preliminar a ser entendida, né? Que é essa parte do contexto, né? Como vem ocorrendo esse debate da reforma administrativa, que não é um tema novo, né? Diga-se de passagem, é um tema que já se fez presente em outros governos, não só agora, mas desde o governo Fernando Henrique Cardoso, que essa temática vem surgindo com suas formas específicas, com as suas mudanças pretendidas por intermédio de uma série de regulamentações ou debates que, na ocasião, vinham sendo feitos por esses governos junto à sociedade, né? Acho que isso é importante dizer, que o tema da reforma administrativa e a PEC 32 não são novos, né, na realidade do setor público, mas, sem dúvida alguma, acho que a temática mais presente, que se vincula muito, né, a essa discussão de Estado e a discussão de reforma administrativa foi, sem dúvida, a PEC 32, que, conforme, né, o próprio nome já diz, né, a PEC é uma proposta de emenda constitucional. Consequentemente, requer que se tenha um quórum qualificado, né, para que ela possa ser apreciada e, eventualmente, ser votada no Congresso. E, com isso, essa PEC ela passou por um processo, ela passou por uma tramitação que envolveu, num primeiro momento, a apresentação por parte do Executivo lá em setembro de 2020, né, de uma proposta voltada, né, para o que eles chamaram de uma reorganização do setor público, né, na ocasião, e essa PEC 32, ela passou por várias comissões dentro do Congresso, né, tanto do ponto de vista da comissão permanente, que foi o primeiro momento lá em 2021 que essa PEC acabou passando, né, e as discussões também ocorreram no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, até chegar, no frigir dos ovos, na Comissão Especial, que foi uma das últimas comissões em que essa PEC foi discutida e que efetivamente os trabalhos acabaram sendo finalizados aí, quando nessa Comissão Especial foi apresentada os trabalhos referentes à PEC 32 naquela ocasião e que acabaram, né, sendo substituídas, digamos assim. Foi apresentado um substituto, né, um substitutivo que foi adotado pela Comissão Especial naquela ocasião, que acabou se constituindo no material que se encontra hoje arquivado no Congresso Nacional. Ou seja, a PEC 32 ela já estava, né,
mesmo ela sofrendo algumas modificações no âmbito dessas comissões que eu mencionei, e, sobretudo, nessa comissão especial em que apresentou um substitutivo especificamente, que, no frigir dos ovos, acabava tendo como componentes esse substitutivo grande parte do que a PEC 32 já tinha trazido como elemento de discussão, porém, né, esse momento foi a finalização, né, dos trabalhos na época da PEC 32, e foi muito bem observado por você e a todos que estão nos ouvindo, né, o papel que a sociedade e, sobretudo, o movimento sindical exerceram, né, para que essa PEC 32 ela não fosse diretamente para o Congresso Nacional e, eventualmente, pudesse ser aprovada sem que debates mais exaustivos relacionados a essa temática elas pudessem ser desenvolvidas. Mesmo porque, né, a PEC 32, como muitos já devem ter ouvido falar a respeito dela, né, e a ação sindical ela tem sido muito forte no tocante aos pontos, né, que ela toca, né, ela pretende não só mexer nas questões relacionadas às formas de contratação no âmbito do setor público, mas, né, toca também na questão da estabilidade, em questões relacionadas ao contrato por tempo determinado, ou seja, né, toca em questões que, no âmbito da realidade jurídica brasileira, elas estão consolidadas no chamado regime jurídico único, né, a Lei 8.112, e que se pretende modificar, trazer alterações, e que, claro, né, ao mexer em todos esses elementos que eu acabei de mencionar, mexe na vida dos órgãos públicos, mexe na vida do servidor público, pode vir a mexer direta e indiretamente na vida dos serviços públicos que são fornecidos para a população, ou seja, então é um tema que tem uma amplitude muito grande, do ponto de vista das suas alterações e, principalmente, no tocante às suas modificações que se pretende em relação ao setor público daqui para frente. Mexe, inclusive, né, se a gente for um pouco além, na discussão de Estado, né, que é a discussão de qual Estado, né, poderá advir, né, com essa possibilidade da PEC 32 e, por extensão, né, o grupo de trabalho que foi efetivamente criado, estarão impulsionando aí na vida da sociedade por intermédio dessas pretensões que se criam. Agora, Max, eu acho que é importante destacar também, para que a sociedade entenda, que a gente está tratando aqui como um serviço público federal, mas essa PEC, ela acaba envolvendo todas as três esferas, né? Sim, eu acho que isso é fundamental, né? Muitos talvez pudessem pensar, né? Inclusive, esse é um tema bastante relacionado ao setor público, sem dúvida alguma, né? Porém, muitos, como a discussão ela está acontecendo, sobretudo no Congresso Nacional, né? Porque a PEC ela foi apresentada pelo Poder Executivo, né? O Poder Executivo Nacional, a União, apresentou essa PEC. Os debates que aconteceram no âmbito das comissões ocorreram no âmbito das comissões aqui em Brasília. E, né, os debates têm ocorrido muito aqui, tanto no Congresso, como também em atividades sindicais e outras na qual o tema ele acaba sendo tratado. Então, muitos talvez pudessem pensar assim, poxa, então isso aí, né, é uma modificação que se pretende para o poder, para a União, né, e não tem extensão para os demais entes federativos. Não, muito pelo contrário, né, essa proposta ela acaba envolvendo todos os entes federativos, União, estados e municípios, acaba afetando, né, um conjunto grande de servidores públicos, em torno de mais de 11 a 12 milhões de servidores públicos espalhados pelo Brasil, né? Nós não podemos esquecer que, majoritariamente, o quantitativo de servidores públicos em âmbito nacional, eles estão em municípios e nos estados, né, e em menor número na União,
E a PEC 32, como proposta de emenda constitucional, ela tem uma amplitude, né, que não se limita apenas aos servidores públicos federais, os servidores da União, mas também os servidores estaduais e também os servidores municipais. Lembrando, né, a mudança no serviço público nos municípios e a mudança no serviço público nos estados, né, que poderão advir com essas discussões que estão acontecendo, tanto no âmbito da PEC 32, que aconteceu lá atrás, como também, né, desse grupo de trabalho que foi criado, vão provavelmente trazer mudanças para, né, de como o serviço público chegará para a população nessas respectivas localidades, nos municípios, nos estados e também na União. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o assessor econômico do DIEESE na Condicef, Max Lennon. Max, ainda falando sobre esse serviço público, existe uma teoria de que a máquina pública é muito grande. É verdade que temos servidores demais? Bem, essa temática ela acabou sendo um dos objetos que esteve presente na exposição de motivos lá da PEC 32, que eu comentei no bloco anterior. A proposta ela veio seguida de uma exposição de motivos na qual ela trazia como elementos da necessidade de mudança no âmbito dessa discussão da reforma administrativa essa falácia de que o Brasil ele é inchado, né? que o Brasil ele tem um número excessivo de servidores públicos. Nós não podemos esquecer, eu acho que isso é super importante, que o Brasil ele tem direitos sociais relacionados à educação, à saúde, à segurança, enfim, né? Então, se vocês, se todos e todas que estão nos ouvindo, puderem depois dar uma revisada lá na Constituição Federal, nesse artigo especificamente, verão, que a nossa cidadania ela se externaliza por intermédio desses direitos assegurados na Constituição Federal. E o que a gente percebe claramente é que grande parte desses direitos sociais que chegam para a população, elas são exercidas por servidores públicos, nos seus respectivos entes federativos, nos municípios, nos estados, na União, e que são fundamentais para tentar reduzir a situação em que a população brasileira se encontra frente a outros países. Nós não podemos perder de vista que o Brasil tem suas particularidades e especificidades, infelizmente, relacionado aos indicadores socioeconômicos. Não são todos, não é a população como um todo que tem acesso a planos de saúde. Muito pelo contrário, imagine na época da pandemia e agora, se nós não tivéssemos o SUS, e como temos, evidentemente, o SUS ele tem suas potencialidades, tem certas fragilidades como qualquer instituição, no entanto, exerce um papel muito importante na vida da sociedade, a educação da mesma forma e todos os outros direitos sociais que eu mencionei. Isso requer não só o serviço público propriamente dito, mas servidores públicos concursados, sobretudo concursados, que sejam capazes de exercer, a partir das suas atividades, para que esses direitos sociais eles possam efetivamente chegar com qualidade na vida das pessoas, na vida da sociedade. Ou seja, então, a sociedade necessita de serviço público, a sociedade necessita de Estado, seja União, Estados e municípios, e necessita de servidores públicos
para que esses serviços possam chegar na ponta, né, com qualidade e que atenda, né, o maior número de pessoas possível, né, tanto na área da saúde, da educação, como eu mencionei. E aí, né, uma das justificativas que foi utilizada nessa exposição de motivos da PEC 32 é justamente esse dado de que o Brasil tem um número excessivo de servidores públicos, o que efetivamente pode ser desmentido por uma série de indicadores, sejam eles retratando a realidade brasileira, como também retratando o Brasil frente aos outros países. Por exemplo, né, se nós pegarmos, né, o número de empregos da administração pública em relação aos empregos totais, elas são, no âmbito da realidade brasileira, bem abaixo de outros países vizinhos e até mesmo, né, de outros países que compõem, né, o que a gente chama de OCDE, que é a Organização da Cooperação de Desenvolvimento Econômico. Né, o Brasil ele fica bem abaixo de países em que essa participação do emprego público chega a, por exemplo, 30%, né, quer dizer, 30%, né, dos empregos públicos correspondem, né, ao total de empregos no âmbito dessas realidades, enquanto o Brasil, né, em média, corresponde a 12%, se nós pegarmos, né, essas informações da OCDE. Né. Outra informação importante, né, é se nós fizermos um comparativo, né, vou pegar, por exemplo, a situação dos servidores públicos federais. Né. Existem vários indicadores que são utilizados para se medir se o número de servidores está historicamente elevado ou não. Por exemplo, a quantidade de servidores em relação, quer dizer, o gasto de pessoal em relação a tudo que é produzido no país, em relação ao PIB. Né? E o que a gente tem notado é que esse indicador especificamente ele vem diminuindo com o passar dos anos, ou seja, nós temos um quantitativo de servidores públicos, né? Quer dizer, uma despesa de pessoal, né, no âmbito da realidade do setor público federal, que a relação da despesa frente ao PIB vem diminuindo com o passar dos anos, ou seja, o que reflete totalmente o inverso. Agora, assim, uma das justificativas também para essa reforma foi a questão de distorções entre servidores. Isso realmente existe? E essa reforma, ela ajusta isso? O que se utilizou também como justificativa para que essa reforma administrativa ela ocorresse lá, né, no âmbito da apresentação da PEC 32 e agora também com a gestação desse grupo de trabalho, né, foram justamente essas questões que envolvem o que se chama de diferenciações entre o setor público frente ao setor privado, por exemplo. No entanto, né, nós não podemos perder de vista que para que o serviço público ele possa efetivamente ser realizado, desenvolvido pelos servidores públicos, né, há necessidade de que eles tenham, né, estabilidade, né, então há setores nevrálgicos no âmbito do setor público que requer que esses servidores sejam concursados para que não possam ter vulnerabilidade e fragilidade no que diz respeito às suas formas de contratação e também, né, remunerações compatíveis com atividades que eles desenvolvem. Né? Consequentemente, né, esses comparativos que estão feitos, né, levando em consideração a realidade de trabalhadores do setor privado, vis-à-vis servidores públicos, né, trabalhadores do setor público, elas são muito diferenciadas tanto do ponto de vista dos regimes jurídicos que são considerados para efeito de comparabilidade, né, os trabalhadores da iniciativa privada são regidos pelo regime da seletista, né, em muitos casos, aqueles que são contratados pelo regime seletista, têm o regime seletista como arcabouço jurídico legal, ao passo, né, que a realidade do setor público, aqueles que são concursados, eles têm todos esses elementos que fazem com que o serviço público ele seja exercido pelo setor público de uma forma, né, menos vulnerável. Né? E todos esses temas, né, eles estão sendo colocados em xeque nesses debates que têm acontecido, tanto no âmbito da PEC 32, como no âmbito do grupo de trabalho, ou seja, a questão da estabilidade, a questão, né,
da remuneratória, a questão que envolve, né, mudanças nas formas de se contratar, né, direitos assegurados historicamente. Então, tudo isso pode vir a trazer consequências no âmbito da realidade do setor público e, claro, né, vão trazer consequências graves em relação a de que maneira esse serviço público chegará para a população brasileira, que é, né, em muitos casos, a que se favorece muito, né, a partir do que a Constituição estabelece em seu artigo 6º. Então, o que se chama de distorções, né, é muito importante que se acompanhe o que eles consideram como distorções, né, e verificar de que maneira, né, o setor público não pode vir a ser fragilizado no futuro, né, a partir de questões que se julgam serem distorções, mas que são direitos efetivamente assegurados pelos servidores públicos, pelo setor público, pela sociedade, né, com o passar dos anos. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o assessor econômico do DIEESE na Condicef, Max Leno. Professor Max, outro tema muito importante no momento diz respeito ao tarifaço de Trump contra a nossa economia. Então, dessas medidas e suas consequências. Bem, é necessário que se faça, né, antes de mais nada, também uma contextualização e um resgate histórico, né? E também, né, de que maneira esse pacotaço, entre aspas, ele foi apresentado, né? Antes de mais nada, né, essa iniciativa ela surgiu no âmbito, né, de uma pretensão, no caso da economia norte-americana, né, de se pautar por um dos pilares, né, da política externa norte-americana, né, e que foi apresentada lá em abril de 2025, que o governo Trump chamou de Dia da Libertação. Dia da Libertação. O que ele queria dizer com isso, né? Que seriam adotadas umas tarifas chamadas recíprocas sobre as importações que são realizadas no âmbito da economia norte-americana frente aos outros países. Já aí, né, havia toda uma dúvida por parte dos órgãos internacionais, inclusive, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, que faz uma série de estudos, dentre eles sobre a performance da economia em âmbito global, e todas as projeções do Fundo Monetário Internacional, já nessa ocasião que foi apresentada essa pretensão de uma política comercial mais agressiva por parte dos Estados Unidos, de que as projeções de crescimento global elas seriam diminuídas, reduzidas para os próximos anos, inclusive, né, da própria realidade brasileira, que foi bem mais afetada, do ponto de vista dessa pretensão dos Estados Unidos, a partir dos desdobramentos das medidas que foram adotadas pelo governo dos Estados Unidos mais recentes, né, que o diga esse pacotaço que foi efetivamente apresentado em relação ao Brasil. Bom, as alegações que foram utilizadas também no âmbito da pretensão dos Estados Unidos para que esse pacotaço viesse a ser adotado no caso da realidade brasileira, elas fogem da esfera meramente econômica, né? Que a gente percebe que muitos países eles adotam práticas como essa com a intenção de serem protecionistas, né? Ou seja, de proteger os seus próprios mercados. Isso acontece também na realidade de outros países, né? De tentar fortalecer determinados segmentos, determinados produtos que são produzidos nas suas respectivas realidades. Então, isso são práticas econômicas muito utilizadas no âmbito da atual globalização e que envolve as relações comerciais mundo afora. No entanto, né, quando se analisa
do ponto de vista econômico, essa pretensão dos Estados Unidos, ela parece se constituir em algo menos importante. Por que eu digo menos importante? Né? Porque quando a gente pega os números da relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, o Brasil, hoje, né, as exportações brasileiras para os Estados Unidos, que já chegaram a ocupar em torno de 25% da pauta de exportação brasileira em 2002, né, hoje, né, as exportações elas representam em torno de 12%. Né, e as importações elas representam em torno de 16%. Ou seja, né, então os nossos telespectadores que estão nos acompanhando vão fazer uma conta simples. Quer dizer, o Brasil, ele importa mais produtos dos Estados Unidos do que exporta. E é verdade, os números demonstram justamente isso, né, que o que a gente chama de saldo da balança comercial entre o Brasil e os Estados Unidos é superavitário para o lado dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos acaba tendo uma relação comercial econômica mais, entre aspas, né, superavitária com o Brasil do que o Brasil frente aos Estados Unidos. Né? Então, comercialmente, não faz sentido essa taxação, né? Então, existem, de fato, outros elementos políticos, sobretudo, que acabaram surgindo no debate envolvendo essa definição da taxa para o Brasil. É lógico, né, que essa definição ela foi estabelecida pelos Estados Unidos não apenas para o Brasil, essas taxas elas foram definidas também na relação comercial que os Estados Unidos têm com outros países. No entanto, para o Brasil as taxas foram bem significativas, porque efetivamente acaba, de fato, comprometendo vários setores econômicos brasileiros, né, vários estados que produzem produtos e que são exportados para os Estados Unidos, e que acaba também efetivamente trazendo essas preocupações que você mesmo demonstrou, né? O que isso poderá trazer no curto, médio e longo prazo para o Brasil em termos de empregos, em termos de cadeia produtiva, em termos, né, de setores que poderão ser mais ou menos penalizados com essas questões. É bem verdade, né, que a nossa pauta, né, de exportação, né, de produtos brasileiros frente aos Estados Unidos são produtos com médio ou baixo valor agregado, né? O que a gente percebe, né, que os estados, né, as unidades da federação que mais têm relação de exportação com os Estados Unidos, né, pegando aí a nossa realidade brasileira, são São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Agora, Max, o Brasil está superando todas as expectativas de crescimento, né, e retomando o protagonismo nas relações estratégicas com parceiros internacionais. Isso também pode ter influenciado nesse tarifaço? Que são aquelas questões que eu havia também comentado, né? Além de alguns elementos econômicos específicos, né, que a gente não consegue efetivamente verificar de forma mais expressiva, né? Talvez a questão do protecionismo seja uma delas, né, que é um elemento econômico, mas a gente percebe também algumas movimentações políticas, alguns desdobramentos políticos que acabaram, talvez, influenciando, né, a tomada de decisão por parte do governo Trump para que o tarifaço, né, essa taxação pudesse ser maior em relação à realidade brasileira. Nós não podemos esquecer que recentemente nós tivemos aqui uma discussão dos BRICS, que é um bloco econômico que tenta, né, ter um maior protagonismo do ponto de vista da realidade econômica global, né, e que traz, né, alguns elementos de substituição, ou alguns elementos para o debate que podem, bem ou mal, direto ou indiretamente, interferir na realidade da economia norte-americana. Mas o que a gente percebe, né, que tem também componentes políticos presentes nessa definição, né? Nós não podemos esquecer que grande parte das mídias sociais, né, elas foram influenciadas por tomada de decisão do Tribunal da Justiça Brasileira, né, e grande parte dessas empresas elas estão localizadas, né, nos Estados Unidos.
tem também a questão política envolvendo o governo anterior. Então são elementos políticos que se somaram, pelo visto, ou até são mais, muitos analistas estão considerando mais significativos na tomada de decisão dos Estados Unidos do que elementos econômicos, né, para que efetivamente esses percentuais pudessem ser definidos no âmbito da realidade brasileira. O que a gente percebe é que, felizmente, o governo está tomando uma decisão de curto prazo voltada, né, para socorrer setores que efetivamente estão sendo afetados por essa questão do tarifaço, né? Acho que isso envolverá recursos públicos, sem dúvida alguma. Acho que é fundamental que o governo acompanhe de perto, né, tais setores e para que esses recursos que venham a ser utilizados não se tornem, não possam trazer consequências aí também, do ponto de vista do orçamento público, né? Mas o que a gente percebe é que isso traz, né, traz à tona, né, a importância de que o Brasil possa efetivamente adotar algumas estratégias articuladas para tentar, vamos dizer assim, mitigar os efeitos dessa medida e fortalecer a nossa soberania econômica. Por exemplo, né, eu acho que é importante, né, na realidade brasileira, que sejam desenvolvidos debates ou iniciativas para que se diversifique mais o mercado de importação e exportação no âmbito da realidade brasileira. Exemplo do petróleo, né? O petróleo, o Brasil exporta muito petróleo, mas o petróleo é cru. E nós importamos muito petróleo porque houve uma desarticulação, do ponto de vista de investimento das refinarias brasileiras. Quer dizer, então nós temos que importar muito petróleo refinado, tendo em vista, né, que não foram adotadas políticas mais efetivas para que nós não pudéssemos nos tornar tão dependentes assim do petróleo externo. Eu acho que também algumas dessas medidas poderia caminhar no médio e no longo prazo para estimular a produção nacional, né? Inclusive, talvez via parceria com o capital estrangeiro. O Brasil, dada a sua visibilidade no âmbito da realidade mundial, né, as várias reuniões que o governo tem feito com outros países, pode viabilizar que o capital internacional, o capital estrangeiro possa investir, né, aqui no âmbito da nossa realidade e impulsionar, né, a nossa produção nacional. Infelizmente, Max, nosso programa está chegando ao fim, eu estou com o nosso tempo estourado. Eu quero te agradecer muito as explicações. Esperamos que o Brasil possa sair dessa situação o mais rápido possível, né? E que voltemos a pensar em crescimento sustentável. Muito obrigado a você e esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!